pessoal, sou o professor José Abraão, mais conhecido por Abraão. Vamos à nossa segunda aula online de português, na modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Vocês podem estar tirando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, com o telefone aqui de azul, que está na tela inicial do vídeo, ok? EJA, Educação de Jovens e Adultos, escrevendo um futuro. O tema da aula de hoje é sinais de pontuação, certo? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre sinais de pontuação e hoje vamos estar intensificando um pouco mais sobre cada um deles. Vamos começar pelo ponto final. Ponto final serve para indicar o final de uma frase, seja ela uma frase que finaliza o texto ou seja ela uma frase contínua, ou seja, finalizei a frase para iniciar outra logo à frente, ok? Temos aqui o travessão, o ponto que é chamado travessão, indica que alguém vai falar. Quando você estiver escrevendo um texto, que dentro desse texto tiver a fala de alguma pessoa, você deve colocar o travessão antes da fala dessa pessoa. Ponto de interrogação indica uma pergunta, ou seja, trazendo aí a resposta da aula passada, ponto de interrogação indica uma pergunta, certo? Vírgula. Vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, ou seja, onde estiver a vírgula, você deve dar uma pequena pausa na leitura, ok? O ponto de exclamação indica admiração, alegria ou espanto, certo? Esse é o ponto de exclamação, que está aqui. Dois pontos são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Aqui estão os dois pontos. Aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto, ou seja, aqui estão as aspas. E reticências são usadas para indicar uma interrupção no pensamento, ou seja, houve uma interrupção, porém, o pensamento não foi finalizado. Esse é o significado das aspas, ok? Vamos lá. Vamos estar falando do bilhete, certo? Trouxe um vídeo aqui, um pequeno vídeo que vai explicar um pouco sobre o bilhete para vocês. Vamos assistir. As letras nasceram há muito tempo. Tudo começou quando uma pessoa precisou deixar um recado para um amigo seu. Ele havia marcado um encontro, mas não podia esperar. E pior, que não sabia o que fazer. Pensou, pensou e pensou. Então, bolou um plano. Se queimasse uma fogueira, já seria um sinal que ele esteve ali. E assim fez. Mas não ficou satisfeito. Afinal, qualquer um pode fazer uma fogueira. Apanhou um carvão e numa pedra que estava perto, traçou um monte de rabiscos. Agora sim, pensou satisfeito. E foi embora, deixando dois sinais: a fogueira e a pedra rabiscada com carvão. Isso para ele significava um recado para o seu amigo. Dizia que ele esteve ali, mas não pôde esperar.
Quando o amigo do encontro chegou ao lugar, não encontrou ninguém. Só viu uma fogueira apagada e um monte de rabiscos numa pedra. Logo imaginou que alguém seria, mas os rabiscos de carvão na pedra, o que eram? Depois de pensar, resolveu também rabiscar a pedra. Apanhou um outro carvão apagado e rabiscou também a pedra, quase igualzinho copiando os outros rabiscos. E pensou: quem rabiscou aqui pode ter sido meu amigo. Se foi ele, vai saber que vim até aqui. Alguns dias depois, o primeiro amigo, aquele que não pôde esperar, passou novamente no local em que rabiscou a pedra. Viu na pedra 2 montes de rabiscos quase iguais. Lembrou dos seus rabiscos? Logo imaginou que o seu amigo quis deixar o mesmo recado, ficando satisfeito com isso. Ou seja, aqui está falando sobre bilhete, não é isso? Sobre o recado, né? Como era o recado há muito tempo atrás. Aqui está o link do vídeo, certo? Vocês podem estar assistindo novamente, certo? E vamos à nossa aula. O bilhete, o recado. Você já escreveu ou recebeu um bilhete? Conta aí como foi, certo? Você pode estar na descrição do vídeo, ou então via WhatsApp, fazendo aquele videozinho de 30 segundos, 1 minuto, certo? E trazendo essa resposta. Já deixou um recado? Se sim, conta também como foi essa experiência aí, ok? Vamos falar agora a vírgula fatal. Vamos falar um pouco sobre esse textozinho básico que eu trouxe aqui para vocês, a vírgula fatal, certo? A importância de se acentuar corretamente as frases, ok? Vamos lá, temos aqui. A russa Maria, certa vez, salvou a vida de um homem, apenas mudando a vírgula de sua sentença de lugar. Muito inteligente, ela não concordava com a decisão de seu marido, Alexandre III. Usou o artifício a seguir. O César enviou o prisioneiro para a prisão e morte no calabouço da Sibéria. No fim da ordem da prisão, vinha escrito essa frase aqui, olha. Perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Ou seja, está dizendo aqui que não há perdão e o prisioneiro deve ser enviado para a Sibéria. Maria ordenou que redigissem nova ordem e fingiu ler o documento original. Mudou uma vírgula, transformando a ordem em. Ela retirou a vírgula da palavra impossível e colocou na palavra perdão. E leu da seguinte maneira. Perdão. Impossível enviar para a Sibéria. Ou seja, e o prisioneiro foi liberado. Com a mudança da vírgula, ela mudou totalmente o sentido da frase, certo? E aí, o prisioneiro foi libertado. Então, é importante que vocês leiam os conceitos dos pontos de acentuação e verifiquem corretamente quando for copiar um texto no seu caderno, certo? Colocando a vírgula no lugar certo, o ponto no lugar certo e, melhor ainda, quando for fazer a leitura, é importante que se leia observando a pontuação, pois você pode estar mudando o sentido do texto caso venha a pular uma vírgula ou um ponto, ok? Interrompo a nossa aula para falar um pouco sobre a dificuldade que o Brasil e o mundo está passando hoje com esse Covid-19, certo? Daí venho a dizer que, em parceria com o projeto Estudo em Casa Itabaianinha, o qual faço parte, com a campanha Quarentena Voluntária, hashtag Fica em Casa, certo? Vocês
deve seguir as seguintes orientações, como lavar as mãos, se cuidar, consciência coletiva salva vidas, certo? Utilize máscaras e evite aglomerações, certo? Vamos estar assistindo às videoaulas e dando continuidade a esse ciclo de aprendizagem, mesmo estando em casa, ok? Desafio. Trago um desafio para você que está me assistindo. Escreva no seu caderno uma mesma frase com dois sentidos diferentes. Ou seja, como o trecho que acabei de ler. Vocês podem estar criando uma frase e colocando vírgula em lugares diferentes, certo? Que vai modificar o sentido da frase. E aí vocês podem estar tirando uma foto ou fazendo um vídeo e enviar para o seu professor verificar, certo? Vocês podem estar enviando para mim, certo? E aí a gente vai estar conferindo se realmente vocês conseguiram atingir o desafio, ok? Desde já, agradeço pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e aquele abraço.